Bom, gente, eu acho que esse vídeo vai encontrar vocês pela manhã, então bom dia, boa semana também. Este vídeo é um vídeo bem curto de introdução à aula do dia 31 de agosto de 2020, disciplina Direito e Linguagem, curso de Direito da Escola de Direito e Ciências Sociais da Universidade Positivo. Esta semana a gente começa a conversar sobre argumentação. Então vão aí alguns comentários sobre o que é argumentação. Primeiramente, seria interessante a gente saber ou lembrar que a palavra argumentação vem do latim também, de forma mais ou menos direta. Em latim havia a palavra argumentum. E o que era argumento em latim? Era a apresentação de um dado, apresentação de uma ideia, apresentação de uma tese, apresentação de um argumento. Dessa palavra e do verbo correspondente, nós temos um substantivo, em latim temos um verbo também. Dessas duas palavras vieram justamente as palavras em português. Argumentar, que é o verbo, veio o substantivo argumentação. E veio um outro verbo, que não é um verbo popular, é um verbo erudito, que é o verbo arguir. Vocês podem ver que tem o mesmo radical. A-R-G. Então nós vamos ter o verbo arguir, que é um verbo muito importante no direito, mais no direito do que qualquer outras áreas, porque o verbo arguir ele não é um jargão jurídico, mas ele é muito utilizado no direito. E o que é arguir no direito? É quando, por exemplo, um advogado, um profissional da área do direito, faz uma sustentação oral na qual ele argue. Então, inclusive, esse verbo já teve treme, agora não tem mais. Então, nós vamos ter argumentar, apresentar uma ideia e uma tese. A argumentação, que é o substantivo, é o ato de fazer isso. E nós temos o verbo arguir, que é quase um sinônimo. Valeria lembrar também que a argumentação ela não é simplesmente uma opinião. Uma opinião, você pode dar uma opinião sobre um filme, sobre uma lei, sobre uma roupa, sobre uma comida, sobre uma viagem, sobre uma cidade, que é algo muito próprio, que é um sentimento que você tem com isso, o filme, o livro, a roupa, a cidade, a comida. A argumentação não. A argumentação ela pode ser muito pessoal, cada um pode ter uma argumentação sobre algo, sobre alguma coisa. Mas a argumentação, diferentemente da mera opinião, ela tem que ser baseada ou embasada em dados históricos, científicos, geográficos, filosóficos, sociológicos. E por isso a gente estuda tanto e por isso a gente lê tanto. Inclusive, a gente costuma falar, você já deve ter sido corrigido por alguém, alguns professores são chatos o bastante para corrigir você nesse aspecto, quando você diz assim, eu acho que. O verbo achar, que em português ele quer dizer tanto encontrar alguma coisa, né? Achei algo, achei um documento perdido, achei uma carteira. Como também em português ele é eu penso, eu acho, eu creio. Eles são também quase sinônimos. O problema do verbo achar, que muitas vezes alguns professores também não vão gostar dele, então nunca escreva esse verbo numa prova, porque realmente é inadequado, tá? O verbo achar ele é um pouco vago em relação àquilo que eu já falei sobre a argumentação. Então, eu acho que eu vi fulano no centro, não é certeza, né? E eu posso dar certeza para as coisas. Eu acho que, eu penso que, eu creio que, mas não é o verbo adequado para a gente escrever. Então vamos deixar o verbo achar não no sentido de encontrar, mas o verbo achar no sentido de pensar, crer, para situações do dia a dia, situações cotidianas, e vamos usar outros verbos no caso de uma argumentação. Tudo bem? Eu penso, eu creio, eu acredito, eu defendo. Há uma série de verbos que a gente pode usar no caso de uma argumentação. Então, voltando um pouquinho, a argumentação, o ato de argumentar, verbo, e a argumentação, substantivo, elas são situações em que você precisa utilizar dados. Como eu falei antes, os dados podem ser da filosofia que está aqui em cima, pode ser da linguística que está aqui. E pode ser um dado, né, dessa área aqui, que é da área de línguas, pode ser daquela área ali que é da história, tá? Pode ser dessa outra área aqui que é da filosofia, da sociologia. Lá em cima,
Foucault, Bakhtin, ali embaixo uma parte da biblioteca de artes. Mas desde que você tenha um embasamento em relação ao que você leu, o que você sentiu, provou, experimentou, viajou, viu. Mas é fundamental que, num determinado momento da sua vida, você tenha um embasamento. Então, por exemplo, né, na área do direito, é impossível eu argumentar sem os embasamentos que são do direito. E por isso nós temos uma Constituição, nós temos leis federais, estaduais, municipais, os textos infraconstitucionais, né? Nós temos só um documento para a área penal, para a área civil. E esses argumentos eles são importantíssimos na hora de fazer uma sustentação, na hora de fazer uma argumentação. Então, assim, o que é um texto argumentativo? Um texto argumentativo é um texto escrito, ou ele é um texto falado, verbalizado oralmente, mas desde que esse texto, escrito ou falado, ele defenda uma tese, ele tenha dados que sustentem a tese que você quer defender. O texto argumentativo ele se difere de outros dois textos que a gente já trabalhou aqui, sendo que eu já citei aqui pelo menos, mas um deles a gente vai trabalhar só no quarto bimestre, como eu já disse no começo desse bimestre, que são os textos descritivos e os textos narrativos. Eles podem ser misturados. Então, obviamente, numa petição, você pode ter descrições, você pode ter narrativas, você pode ter toda uma coleta de outros dados que vão servir para fundamentar, para sustentar o seu pedido. E ali vai haver uma argumentação. E não é só ali. Quando um juiz ele sentencia algo, ele lê, espero que o juiz leia, né? Ele lê algo, ele precisa, não é uma decisão que ele vai tomar, tá? Ele vai ter que sentenciar sobre isso. Ele também precisa de argumentos. Eu nem vou entrar na seara, na discussão, se a sentença é correta, se a sentença é embasada na lei, mas ela deveria, pelo menos no andamento normal, ético do direito, toda sentença deveria ser embasada de acordo com a legislação brasileira e de acordo com os nossos códigos todos, de acordo também com uma ética. Uma outra hora a gente conversa sobre essas situações, não é lugar agora para a gente conversar sobre isso, mas uma outra hora a gente conversa sobre situações que estão além do direito, são situações políticas, econômicas, sociais, que fazem parte de um cenário que está por detrás de tudo que ocorre no andamento das questões jurídicas todas. Esqueça isso de momento. Mas tenha em mente que a argumentação talvez seja o texto mais importante da área do direito, e nós vamos ver justamente isso agora. E por que ele é o texto mais importante da área do direito? Porque ele abarca os outros textos. Uma descrição, uma narração, outro tipo de texto qualquer pode servir justamente como uma argumentação. A fala de alguém é uma argumentação. Uma fotografia, um filme, né? Também são dados de argumentação, um dado histórico. Os dados que dizem respeito à própria área do direito, as sentenças que já houve no direito, que podem ser usadas numa petição. E essa teoria dos precedentes, das sentenças já dadas, etc., vocês vão ver mais para frente. Eu creio que não vão ver comigo. Mas é muito importante que você tenha em mente que elas são fundamentais no andamento das questões jurídicas todas. Então, essa semana nós vamos falar sobre isso. Esse vídeo é um vídeo bem curtinho, só para introduzir o assunto da semana e o assunto do mês. Eu vou montar um outro texto para vocês sobre isso que eu falei, escrevendo essas palavras todas, a origem da palavra latina, exatamente o que é uma argumentação, e vou mandar para vocês como um vídeo em PowerPoint, ok? Com a minha fala nesse vídeo, explicando slide por slide. Mas esse vídeo é curtinho, desejo a vocês uma boa semana, espero que vocês estejam bem, se cuidando. Ontem eu precisei sair à noite e fiquei um pouco assustado com o número de jovens que eu vi na rua festando, sem máscara, conversando de perto, enchendo os bares, e o entorno do Museu do Olho, aqui perto da minha casa, estava lotado de gente. Não é hora ainda para isso, hein? Então
Seria interessante a gente puxar a orelha de algumas pessoas que estão muito à vontade e nós ainda não saímos dessa situação. Fica aí fica a dica, né? E a gente se fala. Grande abraço para você.